Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Economia Papo Reto, com Euclides Teixeira Neto. O Euclides Teixeira Neto é economista e professor universitário, além de mestre cervejeiro. E toda segunda-feira está aqui no Nova Manhã Araçatuba falando sobre investimentos e educação financeira. Na coluna Economia Papo Reto de hoje, o Neto fala do novo aumento do preço da gasolina e os impactos disso na economia. Pois é, Neto, seu carro é flex ou só a gasolina? É flex. É? E você abastece com o quê? Gasolina. Gasolina? Meu carro rende mais com gasolina. Peraí, a gente está com um probleminha no seu microfone, Neto. Aê. O Nelson desligou, mas agora está devidamente ligado. Não, Então vamos lá. seguindo o Nelson, né? Só que eu não vi essa mensagem dele aí, que tá 5 horas, viu? Vou dar uma verificada melhor. Viu? Desculpa, você abastece com? Eu abasteço com gasolina. Com gasolina. Né? Então está gastando mais. Não, que a gasolina depende dos carros, ela é mais econômica. No caso, no Não, meu mas carro, gastando mais de forma absoluta. Se você Sim. gastava 300 na semana passada para abastecer, já está ali com 315, 310. Sim, tá ficando mais caro, exatamente, para encher o tanque, né? Porque o carro, a gasolina aumentou agora, hoje, né? Praticamente hoje. Se bem que alguns postos já estavam, né, praticando esse preço aí no dia que foi, né? Falaram que ia aumentar. Exatamente. Embora então eles tenham alto, o né? estoque ainda comprado da venda anterior. Não faz muito sentido você já aumentar o preço, mas acabam fazendo isso, né? Ô Neto, e aí quando você aumenta o combustível, independentemente de qual seja, mas principalmente a gasolina e o diesel, toda a cadeia logística, obviamente puxada pelo transporte, acaba fazendo com que a inflação aumente. O que mais tem um impacto maior é o preço, é o diesel, né? Então o diesel, né, ele deveria ter uma espécie de um subsídio aqui no país. Se você não tem subsídio sobre o diesel, os preços ficam muito mais altos. Porque toda a cadeia de transporte, de logística no Brasil, desde transporte ferroviário, transporte marítimo, transporte fluvial e o transporte rodoviário, é tudo à base do diesel. Então se o diesel ele ficar com um preço mais baixo, provavelmente vai também baratear alguns produtos que nós consumimos no dia a dia, como comida principalmente, né? Então todos os caminhões que entram nas cidades para fazer os transportes, para fazer a distribuição de alimentos, eles estão utilizando o diesel. Nas próprias usinas é o diesel que é utilizado pelas máquinas, né, as colhedoras que fazem toda a colheita da cana, a moagem da cana, então tudo é diesel. Então o diesel ele é a palavra-chave nisso daí. E inclusive ele vai até influenciar no preço da gasolina, né? Se houver uma redução no preço do diesel. Lembrando também que a gasolina acaba em pequena quantidade, mas ocorre fazendo parte da composição do etanol. Então é possível também, e muito provavelmente cá para mim, que o álcool também acabe subindo aí nos próximos dias, ou não? Sim, provavelmente, né? Porque é o seguinte, aqui no Brasil você pode misturar até 27,5% da gasolina, colocar álcool na gasolina, que é o álcool anidro, né? Então quando você coloca ali, você mistura. E o preço do etanol anidro, ele também segue de acordo com a moagem. Só que assim, nós estamos começando com as moagens agora, né? Então está numa época assim que o preço do etanol ele tende a ser um pouquinho mais baixo, né? E tendendo a ser um pouquinho mais baixo, provavelmente o impacto não vai ser tão grande. O maior problema que nós temos aí nesse caso, né, de acordo com os especialistas lá da Petrobras, é o PPI, que é a paridade do poder de importação, que é a formação do preço hoje do combustível do Brasil. O que ocorre é que a Petrobras, quando ela tem o seu custo de produção interno, porque grande parte do consumo do nosso produto, no caso aqui da gasolina, é produzida aqui no Brasil. Uma parte é refinada aqui no Brasil e outra parte muito considerável, o que acontece? Nós exportamos petróleo, ou seja, quando eu falo exportar petróleo, é barril de petróleo, é cru, petróleo cru, é a matéria-prima. Vai para fora, é refinado nas usinas e são exportados para outros países ou talvez até retorne para cá. Então nós temos um refinamento aqui no Brasil da gasolina e esse refinamento é vendido aqui dentro. Só que tem um custo para isso daí. Só que o nosso custo interno de logística, de uma série de coisas, quando o produto é produzido aqui dentro do país, é muito menor. E o problema é que quando nós temos a PPI, que é esse preço de paridade internacional, né? Ou de importação, né, cara? Eles fazem um cálculo para vender o preço da gasolina aqui como se estivesse sendo vendido
em qualquer outro lugar do mundo. Então eles fazem um cálculo de pegar esse produto lá fora, logística, trazer para cá, impostos, aí ele aplica esse produto, mesmo não tendo toda essa cadeia dentro do preço da formação da gasolina. Por quê? Porque aqui, como eles imaginam, se for para eu exportar ou vender no mercado interno, então a Petrobras não pode perder dinheiro. Então, se for para ela exportar, ela tem que exportar pelo preço do mercado internacional. Então, já como ele não está exportando, né, só está exportando óleo cru, então eles fazem um cálculo da importação, como se estivesse importando gasolina e é vendida aqui no Brasil. Por isso que a Petrobras está tendo esses lucros aí gigantescos. Né? E é interessante porque lá atrás, quando começou o debate sobre o preço dos combustíveis, as pessoas que são partidárias da política econômica do atual governo diziam que a culpa era do ICMS. À medida em que isso foi caindo por terra, esse argumento que é muito frágil, ele deixou de existir, passaram a atacar agora a PPI, que sempre foi tida pelos críticos como o principal motivo do preço dos combustíveis. E agora o governo federal fala inclusive em CPI contra a Petrobras, o que gera também uma instabilidade do mercado financeiro, uma instabilidade inclusive política, simplesmente para criar um factoide na campanha pré-campanha eleitoral. Você acredita que uma interferência do governo, como existia anteriormente e como o atual governo federal está se propondo novamente a fazer, com subsídio do preço dos combustíveis, traga à normalidade os preços e possa não impactar, inclusive, os lucros, os resultados da Petrobras e também não impactando aí o mercado financeiro, porque toda hora que fala que o governo vai intervir, as ações da Petrobras despencam e aí fica todo mundo alvoroçado, como se eu, Lilian, Jonathan e todas as pessoas comuns fôssemos donos da Petrobras e tivéssemos ações da empresa, né? Então, o problema é, a CPI não tem lógica, praticamente não tem, assim como a ideia do ICMS não tem lógica, porque a CPI, imagine só, você manda o seu filho para a escola, ele começa a tirar nota muito boas, aí você faz uma CPI da nota do seu filho, né? É o que está acontecendo com a Petrobras. A Petrobras está dando lucro extraordinário, você vai fazer uma CPI da Petrobras? Ela tá fazendo o que o mercado espera. O problema é que o petróleo ele é algo muito estratégico para um país, ou seja, no crescimento econômico do país. Então você não pode tratar o petróleo como se fosse tratar a venda de qualquer outro tipo de produto, como se fosse assim, um produto de esquina, um produto, uma bolacha, um biscoito, alguma coisa. É algo altamente estratégico. Então não pode ser tratado dessa forma. Só que, a partir do momento que eles colocaram o PPI, a gente poderia ter reduções de preço, ou aumentos de preço, ou estabilidade de preço. A gente tem visto muitos problemas que estão ocorrendo no mundo que influenciaram também no aumento do preço internacional. Não é só o Brasil, né, que está passando por isso, outros países também estão passando. Só que o impacto sobre o cidadão brasileiro é muito superior, impacto negativo, né, do que para um cidadão, vamos supor, europeu, norte-americano, que eles ganham, o valor que eles ganham é bem, né, mas muito superior, assim, se for ver em paridade de poder de compra, do que um brasileiro. Então, um brasileiro, por exemplo, que ganha R$1.200 e poucos reais, ele vai gastar R$300 para encher o tanque. Ou seja, ele vai gastar quase um terço, né, do que ele ganha, mais um pouquinho menos de um terço, para encher o tanque. Enquanto um europeu, ele nunca vai gastar um terço do que ele ganha para encher o tanque de um carro, né? E tem outros também problemas que a gente vai levar na questão da logística interna dos próprios países, né? O consumo de combustível no Brasil é muito grande porque nós estamos acostumados a utilizar os veículos para tudo. Nós não temos um transporte efetivo que a gente poderia se locomover dentro de uma cidade como Araçatuba, ou São José do Rio Preto, ou qualquer outra cidade, sem precisar a todo momento pegar o carro. Simplesmente pegando um ônibus, pegando um trem, alguma coisa assim que pudesse, ou um bonde dentro da cidade. Nós não temos isso daí. Então, esse tipo de situação faz com que o impacto sobre o brasileiro seja muito maior. Por isso que a gente sente muito isso daí. E claro, né, a parcela de culpa do governo é a manutenção da PPI. A PPI é uma coisa totalmente absurda, funcionaria muito bem caso o preço do barril do petróleo estivesse muito baixo e o preço do dólar estivesse muito baixo, só que a dinâmica econômica do país, do Brasil, não permite que o real, no caso, fosse mais valorizado. Ou seja, enquanto o dólar estiver muito alto, o preço do barril estiver muito alto, a gente não tem outra alternativa. Se a gente for ver também no passado, quando o preço do barril do petróleo chegou a $140,
A gasolina não subiu tanto aqui no Brasil. A gasolina continuou no mesmo nível. Por quê? Porque naquela época não existia PPI. PPI foi instituída agora em 2017, 2016, acho que foi no governo Temer. Quando ele instituiu a PPI, Temer. aí praticamente mudou todo o esquema. E agora a gente não tem mais uma forma de tentar segurar esses aumentos, a não ser pela política da PPI da Petrobras. E amarrando as carças, planejando melhor os trajetos para gastar menos combustível, né? Neto, a gente precisa concluir, já são 9h05. Na semana que vem vamos continuar falando aí de economia, se tivermos algo positivo para falar, melhor. Mas se a gente puder também explicar para as pessoas o que está ocorrendo, também é muito bom para que elas tenham a verdadeira percepção da realidade. Muito obrigado pela participação de hoje. Bom trabalho, bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia.